Fala aí, pessoal, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai reagir a um cara aqui que eu gosto muito, ó, já vou trazer pra vocês aqui, ó, Boi Selvagem, tá? É um cara aí muito pertinente nas opiniões dele, obviamente que eu não concordo com tudo, mas é um cara que eu gosto muito, pessoal. E, pô, vamos reagir a esse vídeo dele aqui falando como ele vive tranquilo com 2 milhões de dívida. Não sou eu que vou ensinar isso pra vocês. Hoje é ele que vai dar aula aqui pra gente, que eu também quero aprender. Então vamos lá, se liga aí. Hoje eu vivo, rapaziada, com 2,2 milhões de dívidas e vivo muito mais tranquilo do que quando eu não tinha dívida nenhuma e dinheiro, mais de 100 mil parado no banco. Então, o que aconteceu? Mas que tipo de dívida, boy, vocês vão me perguntar? Isso eu já irei explicar, rapaziada, mas o mais importante que toda a minha vida eu sempre falei, cara, eu nunca vou ter uma dívida, eu só vou comprar as coisas à vista, mas isso acabou mudando. É muito inocente, né, cara? Ó, vou te falar uma coisa aqui, tá? Vou até virar, vou colocar a câmera na minha cara aqui, ó. A câmera não, a luz na minha cara aqui pra você me ver melhor. Se você é pobre, nasceu num lugar pobre, não tem estudo, você não vai mudar a sua realidade financeira pra bem se você não fizer dívida. Você pode mudar ela pra pior também. Imagina que o banco libera pra você lá 20 mil reais, beleza? Você tem duas opções. Pega esse dinheiro, abre um negócio, pega esse dinheiro, gasta com futilidades ou não pega esse dinheiro. Você tem essas três opções. Uma vai te elevar, a outra vai te puxar para baixo e a outra vai te estagnar. Se você não pegar dinheiro, você não tem dívida, mas também você não sai do lugar. Se você pegar e gastar com nada relevante, você vai se enrolar mais para frente. E se você investir, você tem a chance de mudar a sua vida financeira para melhor, que foi o que eu fiz. Peguei um dinheiro no banco e abri a academia. Hoje em dia, graças a Deus, a academia está indo super bem, mas essas coisas elas têm que ser feitas com precaução, com prudência, beleza? Então vamos continuar com o vídeo aqui. Nos últimos 4 anos, onde eu comecei a entender qual que era verdadeiramente o jogo do dinheiro. E o primeiro passo, família, nunca, em hipótese alguma, no começo da vida de vocês, saiam fazendo uma dívida ruim. É muito importante lembrar que eu tenho dívida, eu estou escalado, eu corro um risco, só que são dívidas boas. E a gente vai falar o que é dívida boa ou ruim. Por que tu não pode fazer, em hipótese alguma, dívida ruim no começo da vida? Porque tu ainda é inexperiente. E o que seria dívida do ruim? Comprar um carro, sair comprando uma Mercedes, ganhou 50, 100 mil, sai comprando uma Mercedes, já saindo pro... É exatamente o que eu falei há um minuto atrás, né? Esse conceito que ele traz aqui é muito comum naquele primeiro livro que a gente lê sobre empreendedorismo, né? Que é o livro do Kiyosaki, que é o Pai Rico, Pai Pobre. E o livro traz esse conceito de dívida boa e dívida ruim. Se pegar um dinheiro para fazer uma alavancagem, para fazer um investimento que futuramente vai te trazer um retorno, isso é uma dívida boa. O que seria uma dívida ruim? Ir no banco, pegar um dinheiro para fazer uma viagem, ir no banco para comprar um carro, pegar um dinheiro no banco para comprar um carro que você não precisa, pegar um dinheiro para comprar um celular, por exemplo, que você não vai usar para trabalhar. Isso é uma dívida ruim. Isso é um clássico, né, de dívida ruim. Tem uma série de outras também, né, mas no meu caso agora. Então isso é um conceito muito comum e muito difundido. Isso é a economia básica, né, que a gente tem nos livros de empreendedorismo. Mas vamos seguindo aí. Aluguel muito mais caro, sair gastando em festa achando que tu ficou rico, velho. Seja humilde, tu não ficou rico ainda. Tu fez os teus primeiros dinheiros e esses primeiros dinheiros, os primeiros 10 mil reais, os primeiros até 5 mil reais, os primeiros 1.500 reais, como vocês vão ver ao longo do vídeo, são muito importantes. Então não faça dívida ruim, hipótese alguma, com os teus primeiros 10, 100 mil reais. Eu diria que até com os teus primeiros, sei lá, meio milhão, 1 milhão, não faça dívida que vai te pesar no fim do mês. Você sabe aquele ditado que falam que se dá 1 milhão pro pobre, ele volta a ser pobre em poucos meses, cara? E o BBB é a prova disso. Isso não é mais um ditado, isso é real. No BBB, se tu for analisar, a maioria da galera volta a ser pobre. Quem não tem o mínimo de instrução volta a ser pobre. E o mesmo acontece com os muito ricos. Cara, um caso recente disso aí é aquele Davi Brito, né? Ele já tentou ser médico, tentou ser engenheiro, tentou ser advogado, tentou ser lutador e hoje ele tá vendendo ovo de galinha, né? Tá tentando também, né, mexer com granja e tal, um negócio que dá grana pra caramba, mas já tá pobre de novo, né? Ninguém entra no ringue pra sair na porrada com outro cara só pelo hype. A gente faz isso por dinheiro. Então, para um cara que não é lutador,
tá fazendo isso é porque realmente ele está precisando do dinheiro, né? E uma prova clara disso é as pessoas que enriquecem no Big Brother, saem depois de 2 anos, 5 anos, está quebrada de novo, entendeu? Os milionários, que os caras têm empresa, quebram e depois voltam a enriquecer. E as pessoas sempre falam, meu, o cara pode ficar pobre hoje, o conhecimento que ele tem, ele volta a fazer muito dinheiro muito rápido. Então sabe o que me faz ficar tão tranquilo tendo essa dívida e estar atuando tão escalado? Conhecimento. Essa palavra que vocês vão ouvir muito no vídeo de hoje. Conhecimento. Veja bem, rapaziada, boa parte da minha dívida hoje, ela é composta por imóveis. 85% mais ou menos, que é o que eu tenho uma familiaridade. E aqui na nossa cidade, na nossa região, os imóveis valorizam muito. E continuam valorizando porque é uma cidade que todo mundo do Brasil quer vir morar pra cá, que é Balneário Camboriú. Isso é um ponto importante. E a outra parte da minha dívida tá hoje nesse carro, que é uma porcentagem, uns 10% da minha dívida, mais ou menos, tá nesse carro, que foi uma dívida que eu fiz depois de já estar no quarto imóvel. E agora eu estou vendendo um imóvel, eu vou voltar para 13, então. A gente comprou, eu vou falar mais para frente, o imóvel 280, o único que eu comprei em sociedade, agora a gente vendeu por 350, que foi meu segundo imóvel. Mas onde a gente está indo agora? Agora, a gente vai lá pro meu primeiro imóvel, porque é lá que eu quero falar para vocês como que a gente fez isso. Não precisa gravar, não. Vamos fazer um piquezinho, rapaz. Vou fazer R$100 pros gurizes e vou escrever. Parou aqui para fazer um pixinho de leve para a galera, ajudar o pessoal no sinal. E vamos lá, vamos seguindo aí. Aqui, ó. Sabe por quê? Eu nunca dou esmola, velho. Porque entra nessa linha de dar o peixe, tu ensinar e não dar o peixe. Se o cara é um drogado, um cara que vive na rua, um cara que tem saúde pra trabalhar, fazer as coisas mais velho, como é que tu vai dar dinheiro, o cara vai ir pra droga? Agora, um gurizão novo, ele tá vindo uma paçoquinha, porque quer ir treinar. Cheio de medalha. Cheio de medalha. Tem uma menina no Brasil que fica aí também, Academia Diamond, eles vão pro... do Boi, vou botar aqui. Vou botar 100 pila aqui, já dá uma força, né? Eles vão pro Rio de Janeiro lutar, porra. Esporte é a coisa que mais salva o adolescente. Minha adolescência foi salva por esporte, por exemplo. E não que eu fosse, se não tivesse condições financeiras, meu pai sempre me apoiou, mas o esporte fez minha cabeça ficar boa pra tudo na vida, basicamente. E como eu tava falando pra vocês, por mais que pareça um valor astronômico, 2,2 milhões, pra mim antigamente era. Eu não acreditava. Mas quando tu tem isso em imóveis e os próprios imóveis estão alugados ou te retornam e tu consegue pagar, quando tu tem o conhecimento pra saber fazer essa renda e pagar essa parcela, ou com o próprio imóvel, ou com o teu próprio trabalho, tu fica mais calmo, porque isso vem de várias formas de fazer dinheiro, de vários caminhos que tu já percorreu e aprendeu como fazer dinheiro. Isso te deixa tranquilo. E quando tá começando a vida, tu não sabe trabalhar com nada, tu não tem prática com nada. Então, basicamente, tu não sabe fazer dinheiro e tu tem que aprender do zero. Por isso que se tu fizer uma dívida dessas e tu ter que lutar muito para pagar todo mês, tu vai estar sempre naquela corrida de fazer dinheiro. E só dinheiro, trabalhar pelo dinheiro. E não aprender a fazer o dinheiro trabalhar para ti. Vamos lá, enquanto a gente vai pro primeiro imóvel, eu vou usar esse primeiro imóvel de exemplo para vocês, que foi todo o dinheiro que eu tinha no começo. Eu tinha as rendas do vídeo curto, principalmente, não tinha o curso ainda, mas como eu tinha a renda principalmente dos vídeos curtos e do Boi Selvagem, mas eu diria que uns 90% foi dos vídeos curtos, que é do Boi Selvagem também, só que modelo de 10 até 1 minuto. Como que foi esse imóvel, bois? Eu tava procurando imóveis na planta para investir e aqui entra muito conhecimento, porque para te fazer uma boa compra, tem que ter conhecimento de mercado. Saber se o imóvel, quando aparece para você, de algum corretor te mostra. Pessoal, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, cada um no seu segmento, certo? Hoje eu trabalho com jiu-jitsu, sou especialista em jiu-jitsu, faixa preta. Na verdade, sou um especialista em luta no geral, né? Eu dou aula de outras disciplinas e é um negócio que eu domino. Para mim seria muito mais fácil empreender em uma academia de jiu-jitsu, porque eu já tenho um know-how, já sei como é que funciona. Só que como eu já falei em vídeos passados, o meu segmento ele é um segmento de matrícula. Então, eu tenho que me especializar na venda de matrícula. Por quê? O especialista em jiu-jitsu, por exemplo, é um cara que eu consigo contratar. É um cara que eu posso mandar uma mensagem para alguém no Brasil ou fazer algum anúncio de vaga e eu consigo contratar. Agora, o know-how de venda de matrícula, venda de plano, toda a estrutura de matrícula relacionada a isso é uma coisa que eu tenho que me especializar constantemente para que o meu negócio continue de pé. Então, se o cara que vai abrir um negócio, se ele achar que ele sendo especialista naquela atividade ali que ele vai vender, se ele for especialista naquela atividade ali que ele vai vender, e ele achar que aquilo é o suficiente
para que isso traga novos clientes, para que traga novos alunos, para que traga novos consumidores, ele está extremamente equivocado. E eu vou te explicar o porquê. O McDonald's, ele não é o melhor hambúrguer do mundo. Ele não é o melhor hambúrguer do mundo, definitivamente. Eu te garanto, você que está assistindo aqui, que se você for no seu bairro, em algum restaurante que você for aí, você vai achar um hambúrguer que é melhor que o McDonald's. Mas onde que ele ganha? Ele ganha na estrutura que ele tem de marketing, na estrutura que ele tem de venda, na estrutura que ele tem de distribuição, de logística. Então, ele preferiu não se especializar no produto em si. Ele preferiu não vender o melhor produto do mercado. Ele procurou em ser o melhor do mercado em distribuição, o melhor do mercado em marketing, o melhor do mercado em venda. E isso fez com que a marca dele conseguisse esmagar qualquer restaurante, qualquer lanchonete de bairro que a gente tem hoje em dia, por mais que o seu produto seja melhor. Então, independente do que for o seu segmento, o melhor conselho que eu tenho para te dar hoje é: se especialize em venda, se especialize em marketing, se especialize em distribuição. Por quê? O seu produto, ele sendo bom, ele pode ser o melhor do mundo. Se ele não tiver essas três coisas, as pessoas não vão saber quem é você, as pessoas não vão ter interesse em você. Então, se especialize nisso, independente de qual for o seu produto. E depois você traga, sim, o melhor produto possível que você possa trazer para o mercado. Eu acredito que esse vídeo aqui tenha te agregado de alguma forma. A gente vai parar por aqui. Eu acho que deu para entender mais ou menos qual que é o segmento ali do boi selvagem, qual que é a estrutura que ele trabalha. Ele trabalha com alavancagem de dívida. E eu vou reiterar aqui para vocês. Dívida boa, dívida próspera não é problema. O problema é você não saber o que você vai fazer com esse dinheiro adquirido da dívida. Beleza? Se inscreve no canal que eu estou sempre trazendo conteúdo de empreendedorismo aqui para vocês de uma forma mais despojada. Tamo junto e os.